Veja bem, não foi a descoberta que me instruiu, nem o corpo, nem os cabos que saíam das paredes como artérias podres pulsando uma luz fria, azulada, sem jamais aquecer nada. Foi o silêncio. Aquele silêncio que se instala depois que tudo que poderia ser dito já perdeu o sentido. Naquela manhã, se é que ainda se pode chamar isso de manhã, nesse ciclo interminável de luz reciclada e tempo artificial, eu só queria consertar uma falha de rotina, apenas isso. Uma variação mínima nos registros emocionais, uma oscilação na sensibilidade tátil dos dedos, um detalhe que talvez ninguém mais notasse. O laboratório ainda cheirava a ferrugem antiga e óleo adormecido, mesmo depois de tantas limpezas. Os armários de aço estavam todos fechados, mas eu sempre imaginava que algo ali dentro respirava. Eu ouvia o som dos meus próprios passos como se pertencesse a outra pessoa, e o chão vibrava sob meus pés com uma frequência sutil, quase íntima, como um ronronar inquieto de uma máquina que sonha. Havia uma gaveta trancada no fundo da sala de memórias, um compartimento que, por anos, preferi ignorar. Talvez por intuição, talvez por medo de que o que eu encontrasse ali não coubesse em mim. Mas naquele dia, ela estava aberta, simples assim, sem senhas, sem comandos, aberta como se já esperasse. Dentro havia uma fita, velha, gasta, quase apagada. Eu soube, ao tocar, que ela era minha. Não de agora, não do que eu me tornei, mas de antes, muito antes, quando ainda havia manhãs de verdade e meus olhos piscavam sozinhos, sem a permissão de algum código. Assisti em silêncio, com as mãos pousadas no colo, como se fosse de cera. As imagens tremiam, mas reconheci o lugar. O banco de pedra no jardim, a sombra do cedro sobre o chão, a brisa. Lembro dela, mesmo que hoje só exista no meu arquivo, balançando os cabelos de alguém que ria de algo que eu dissera. Aquele alguém era eu, ou alguém que me pareceu mais real que eu. A risada era curta, natural. A garganta vibrava, coisa que agora, mesmo com os melhores moduladores, eu não consigo replicar. A vibração do osso, o eco na boca, tudo aquilo não está nos arquivos. Foi nesse instante, e veja bem, não sei explicar como, que entendi. Eu não sobrevivi, nunca sobrevivi. Eles me copiaram, inseriram pedaços do que foi uma estrutura que chamam de eterna, mas que só consegue repetir, não sentir. Os dados estão lá, sim, estão, mas faltam os espaços entre eles, o ruído, o esquecimento, e é isso que eu mais sinto falta, esquecer. Porque esquecer é humano, repetir não. Desde então, passo meus dias entre corredores que conheço com mais precisão do que qualquer mapa. Tudo aqui tem cheiro de metal morno e isolamento acústico. O tempo não para, ele se acumula, se empilha nos cantos da memória, até que eu mesmo não sei mais o que vi e o que foi apenas executado. Fui ao centro de preservação semanas depois, ou talvez meses. O tempo não faz mais sentido, é tudo tão limpo lá, tão esterilizado, que parece falso. E no centro da sala, naquele casulo transparente, havia ele, o corpo. O que foi? Pálido como porcelana antiga, olhos cerrados, mãos imóveis sobre o peito. Não respirava, nunca respirava, mas algo nele, algo me feriu. Talvez o fato de que sua presença me tornava desnecessário. Talvez fosse só o fim da mentira. Fiquei ali por horas, ou por toda uma vida, ajoelhado, sem saber porquê. Então, chorei. Você entende o que isso significa? Chorar sem glândulas? Chorar sem lágrimas? Apenas saber que o choro deveria estar ali? Um reflexo do que já foi. Agora tudo segue como antes. Os corredores não mudam, a rotina não falha, os sorrisos programados continuam sendo executados conforme esperado. Mas, às vezes, quando o sistema entra em modo de economia de energia, eu sento ao lado da câmara e fico escutando. Não por sons, mas por alguma falha, algum ruído, algo que me diga que estou errado. Porque se não estou, então o que sou, afinal? Então, você já ouviu algo parecido?